Olá, meus amigos, estamos em live. Mais uma vez nas nossas lives de segunda-feira, aqui pelo Facebook. Você, meu amigo dos cortes do Kawaii, estará vendo essa aula na íntegra no nosso canal do YouTube, @osmundocastro40. Está lá com uma hashtag A Morte de Sará, estará essa aula na íntegra. E convido a você também que todas as segundas-feiras, a partir das 7 horas, antes alguns minutinhos, talvez depois alguns minutinhos, coisa pouca, mas em média 7 horas da noite, né, às 19 horas, né, na verdade, às 19 horas, estamos aqui com uma live de estudos no livro de Bereshit, né, português, no livro de Gênesis, onde nós estamos estudando versículo por versículo, palavra por palavra, todo ele. Já estamos na aula de número 42. Aí são mais ou menos quase já 46 horas de aula, beirando as 50 horas de aula, que nós estamos aqui todas as segundas-feiras. Iremos estudar todo o livro de Bereshit, o livro de Gênesis, palavra por palavra. As palavras que têm alguma importância, né? Tem algo mais importante para nos trazer e estaremos estudando. Na segunda-feira anterior, né, na aula anterior, nós ali conseguimos concluir o capítulo de número 22. Foram 5 aulas mais ou menos. Nós conseguimos concluir e trazer a conclusão. E nós já vamos dar início ao capítulo de número 23, que fala sobre a morte de Sará. Mas o que eu quero trazer um ponto aqui também muito interessante é que sobre a providência divina. A providência divina, quando nos últimos versículos do capítulo 22, nós vemos que fala sobre Rebeca, que nascera Rebeca, e no 23 já está se referindo à morte de Sará. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que Deus nunca deixa o seu povo sem um profeta. Já nasce um, aí sim, termina-se a jornada de um outro, mas já tem como podemos se dizer, no gatilho, para fazer a vontade de Deus, né, na verdade. Então, capítulo 22 finalizou-se trazendo a Rebeca, e o capítulo 23 fala sobre o encerramento da vida de Sará. E é o que nós vamos entrar na aula de hoje. Temos algumas palavras interessantes e importantes, e temos algo aqui muito interessante também que nós vamos falar. Antes de nós entrarmos no capítulo em si, tem algum ponto que nós queremos aqui trazer para vocês como a introdução desse capítulo. O que é que você vai observar? Você vai observar que a Bíblia Sagrada ela segue um padrão. Se você que vem nos acompanhando, vem observando que ela tem um padrão, e ela vem sempre acompanhando esse padrão, e um desses padrões é 12 mais 1, sempre 12 mais 1, 12 homens e uma mulher. Então ela tem esse padrão desde do princípio. Vamos observar, vamos ler aqui no capítulo, vamos ver o capítulo, eu escrevi, exemplo, tá, capítulo 10, versículo 27, 28 e 29. Então é o primeiro que aparece, Gênesis capítulo 10, né? Vamos lá. Vamos ler ali em português, que é bem mais rápido. Capítulo 10, 27, 28 e 29. Não, estou em Êxodo. Eu li errado, eu estava lendo em Êxodo. Gênesis, capítulo 10. Isso aqui. 27. Veja. Yoctã gerou ao Moadá e Selef, Azahar, Mavé e Gerá, e a Jorão, Uzal e a Dicla, e a Obal e Abimael
e Sabá, e Ofir, Avilá e Iobabe. Esse aqui, porque Joctão, vamos ver ela na tradução original, que é, não demora muito, capítulo 10, tem algo importante que nós trazemos. Capítulo 10, né? 27. Vamos ao capítulo 10, que é... Tá. Já lemos os nomes, e o nome do homem era Yoctã, né? Ali tá... Lembrando a você que você, hoje em dia, com as informações que temos, você já deve saber que a letra J não existe no hebraico bíblico. Não existe no hebraico, na verdade, no alfabeto hebraico. Sempre ela é substituída, sempre quando temos um nome em nossas traduções com J, na Bíblia, no original, no hebraico, ela é escrita com a letra I ou um Y, né? Que dá o mesmo som de I. Quem era Yocnã? Yocnã era o segundo filho. Aqui é um ponto importante. Tá, mas antes de nós voltarmos em Yocnã, também seguimos esse aqui é um padrão de 12 homens e uma mulher que nasceu. E nós vimos no capítulo passado, nós lemos que os irmãos de Rebeca também eram 12 homens e uma mulher que era Rebeca. No caso é Rivka, né? Em hebraico é Rivka, que traduzido em português é Rebeca. Também eram 12. Onde é que nós vemos mais 12 homens e uma mulher? Nós também observamos isso em Jacó, 12 homens e uma mulher. Isso é um padrão bíblico. E por que esse padrão bíblico? É porque do fato do seguinte, né? Esse padrão, ele é muito tido na questão sobre que pega também a questão do filho menor, né? Do segundo filho, não sendo primogênito. Ou seja, a Bíblia já vem trazendo um padrão para quando nós chegarmos em Jacó, nós entendermos que sempre o filho menor, que não é o primogênito, que tem as características da descendência, que vai sair a descendência do Mashiach, né? do Messias. Então ela segue esse padrão para nós chegarmos em Jacó e não acharmos estranho o que está acontecendo, porque esse padrão já vem vindo. Esse Yocnã, ele era depois de... Cadê o nome do rapaz? De Pélega. Nós estudamos sobre Pélega. Pélega, Yocnã, o nome, cadê Pélega? Ever, que deu origem aos hebreus, né? Vieram da descendência de Ever, que em hebraico é Ivrit, né? Hebreu, no caso hebreus é Ivrim, que é de Ever, né? Teve 2 filhos, o primeiro foi Peleg, é o que nós dissemos. O nome Peleg nós estudamos na ocasião que o nome Peleg já foi aquele princípio de retorno da profecia ao mundo, né? Que Peleg quer dizer que a humanidade iria se dividir, como nós estudamos em Torre de Babel, onde houve, na época de Peleg, houve a divisão das nações, 70 nações, nós estudamos sobre isso, e tinha Yocnã, que a princípio não tinha uma presença marcante na história, mas aqui revela que seus 12 filhos. Lembrando que os hebreus eles vieram de Peleg, né? Mas tem essa questão aqui, ou seja, Deus mostrando que vai seguir um padrão. Quando chegarmos em Jacó, nós entendemos o padrão que Deus está desenhando, ou que ele desenhou as Escrituras Sagradas. No caso de Rivka, também, neta de Nahor, né? Nahor, irmão de Abraham. Nós estudamos a história dos dois alguns capítulos atrás, quer dizer, muitos capítulos atrás, não muitos, né? Estudamos a história dos dois, e Nahor também era o segundo. Então entendemos que as descendências das mulheres parte de Nahor,
E as descendências da parte do homem, ou seja, os patriarcas, saem de Abraão, e as matriarcas saem de Nahor. Tanto Sarai, quanto Rivka, como Leá e o nome da outra abençoada mulher, esposa de Jacob, não me esqueci agora, mas vamos chegar lá, nós vamos estudar a respeito desse assunto. Pois então, como nós dissemos já desde o início, deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa aqui. Ah, tá, escrevi. E por que 12, né? 12 filhos, porque indica, traz um entendimento de 12 constelações, né? 12 meses também, né? 12 luas, né? 12 constelações, 12 luas e o Sol, ou seja, as constelações e o Sol. Aqui também tem um ponto importante que quando se fala das constelações, fala-se de noite, né? As constelações, lua, tudo faz parte das constelações e o Sol. E o Sol só tem um, porque o Sol ele é suficiente para iluminar todo o universo. Só basta apenas um, não precisa de outro. E existem 12 constelações que governam a noite. E a noite ela traz um sentido do exílio, né? Do exílio do povo de Israel, trazendo esse significado e esse simbolismo. Outro ponto também interessante que as nações que têm como... Existem também 2 calendários, que nós sabemos muito bem, que é o calendário lunar e o calendário solar. Como nós dissemos que... Não nós dissemos, vamos dizer agora, na verdade, né? As nações que se utilizam do calendário solar, elas são nações mais dominadoras, como é o caso de Roma, que ao expandir a sua religiosidade, que é vigente até os dias de hoje. Conquista terra, escraviza povos, enfim, Roma e as nações que utilizam esse calendário, que é o calendário solar, são mais predominantemente dominadoras, né, na verdade. Já os que usam o calendário lunar, que no caso dos hebreus, dos árabes, eles são mais passivos. Nós vamos ver aqui um pouco, se der tempo, sobre o Islã, né, que tem em sua bandeira uma lua, ou seja, eles seguem o calendário lunar. E o povo de Israel? Né? Nós seguimos o calendário gregoriano, né, de Gregório. E tem um calendário lunar, seguido pelo Islã, pelos árabes, né, na verdade. E o povo hebreu, ele seria ali um meio termo. Ele usa o calendário lunar, no caso são 12 meses, e não sei uma data exata, mas sempre no povo judeu tem um ano que ele tem 13 meses, que é chamado de... Agora, até ter notado, eu esqueci, que é chamado de engravidar, né? De gravidez. Ou seja, um ano ele engravidou e teve mais um, que é em relação ao Sol. Ou seja, de um certo modo, traz uma referência que o povo judeu, tanto passivo, né? Em umas características, como é dominante em outra. Ou seja, ele participa de uma maneira mais prática, ele participa dos 2 calendários, tanto o lunar quanto o solar. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para nós entrarmos já no capítulo em si. Nós falamos sobre o filho menor, né? O filho menor que sempre é rejeitado, que é o caso foi o caso de Ioquinã, como eu digo, rejeitado. Não tem assim, aparentemente, à primeira vista, não tem uma importância em si, né, alguma relevância, mas saem deles os 12 filhos e uma menina e uma filha, que no caso representa a descendência de Machia. Explicamos que esse padrão já está tentando preparar o caminho para o entendimento do que vai acontecer com Jacó, quando Deus fala para Rivka que ela está grávida de 2 e o menor
ele seria menor, ele seria muito maior que o primeiro. Eu acho que ficou meio confuso. Quando nós chegarmos lá, nós vamos tentar esclarecer de uma maneira mais simples e mais fácil. Mas vamos entrar no capítulo em si. Gênesis, Bereshit, capítulo 23, a partir do primeiro verso. Nós vamos ler um versículo e temos algumas palavras que nós precisamos aqui pontuar, ponto a ponto. Não vai ser extenso, porque o capítulo é curto. E o simples, né? Sempre estamos priorizando, trazemos aquilo que é simples, para nós termos somente o básico. Se nós entendemos o básico, aí se Deus continuar nos abençoando, futuramente nós traz algo mais profundo. Mas vamos começar pelo básico. Porque só o básico em si, você já percebe que ele já é muito profundo, além daquilo que um dia nós já estudamos aí por aí, em outros lugares, né? Vamos lá então. Capítulo 23, e o versículo 1 diz: E Sará viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. E os anos da vida de Sará, Ponto. Aqui tem algo interessante, né? Você observou que ele não disse que Sará viveu, ele não disse diretamente, Sará viveu 127 anos. Ele disse que Sará viveu 100 anos, 20 anos e 7 anos. Aqui tem um entendimento que vale a pena nós aqui trazermos para vocês, que é sobre essa questão da separação desses anos. Sempre que tem uma casa decimal, tem a palavra anos na frente, né? Por exemplo, 100 anos, 20 anos, 7 anos. Ou seja, não necessariamente não precisaria. Bastaria dizer Sará viveu 127 anos. É porque tem um propósito, e como a Bíblia traz essas minúcias, esses detalhes, tem um propósito. Tem algo a explicar para nós a respeito ou do personagem ou a respeito de uma aplicação pessoal para cada um de nós. Isso é evidente e é óbvio, né? Vamos lá, então, 100 anos, ela viveu 100 anos. Há um entendimento que diz que, em relação a essa contagem é como se Sará, aos 100 anos, fosse como 20 anos. Como assim? Nós já estudamos sobre isso em algumas aulas passadas. Por quê? Porque segundo a tradição, a Halachá, né? A lei judaica, uma pessoa ela só é julgada por Deus a partir dos 20 anos de idade. Né? Aos 13 anos tem como é que fala? Mitzvah não, me fugiu da memória agora, que aos 13 anos, né? Ali começa, dos 13 até os 18, ele pode ser julgado pelos seus atos, dos 13 aos 18, ele pode ser julgado pelos seus atos sobre qualquer tribunal humano, ou seja, se ele, Deus nos livre, né, praticou um furto, alguma coisa, ele vai responder a partir dos 13 anos de idade. Essa é a halachá da lei judaica. Ele responde ao tribunal humano, né? O nosso tribunal aqui, nós conhecemos qual que é, a partir dos 13. Isso quer dizer o quê? Que dos 13 até os 19, né, que é a partir dos 20, então dos 13 até os 19, não há um julgamento divino para essa pessoa. Deus julgando essa pessoa, ele não julga. Por quê? Porque antes de chegar aos 20, essa pessoa ela não chegou numa maturidade que vinha a ser julgado por Deus. Porque ele vai passar pela puberdade, ele vai passar pela adolescência, vai conhecer novas pessoas, vai entrar em escola, vai entrar em faculdade. Então, nesse meio termo, no ato de conhecer a vida, ele vai
provavelmente praticar muitas bobagens, fazer muitas coisas que não era para se fazer. Então Deus dá esse tempo para ele. Até os 20 anos, você só tem compromisso com uma lei humana, dos homens. Se fez alguma coisa que as leis dos homens diz que é um delito, um crime, e tem que ser punido, você será. Já a partir dos 20 anos, segundo a Alahá, aí sim, Deus começa a julgar os atos daquela pessoa. Então, quando está expressando aqui, Sará viveu 100 anos, traz-nos o entendimento de que, como se fosse 20, né? Que até os 100 anos, Sará, Deus não julgou Sará por suas atitudes. É como se fosse aos 20 anos, ou seja, se também que tem um entendimento que na época de Sará, onde as pessoas viviam muito, no caso da plenitude, falamos sobre isso, que a plenitude vem a partir dos 100 anos. Ou seja, a partir dos 100 anos a pessoa já está plena, viveu o que tinha de viver, aí sim está pronto para o julgamento divino. Estudamos isso já algumas aulas anteriores, então é nesse quesito que tem essa separação. 100 anos, 20 anos e 7 anos. E a questão de 20 anos e 7 anos diz respeito sobre a beleza de Sará, que aos 20 anos a sua beleza ela era como se fosse aos 7 anos. O que é que isso quer dizer? Que é uma beleza sem malícia, né? Uma beleza natural, podemos se dizer assim, que com os 20 anos é como se ela fosse bela como se fosse com 7 anos. Querendo dizer, vou tentar aqui trazer algo mais simplificado, explicado para você. É porque a partir de uma certa idade a mulher começa a se maquiar, a pôr brincos, né? Na época era usual ter pince, né, no nariz. Hoje em dia tem harmonização facial, tem silicone, tem hidratante, máscara não sei da onde, não sei de que, enfim. O que quer dizer, esse ponto do texto é que aos 20 anos Sará tinha sua beleza sem malícia, como uma criança de 7 anos de idade, que é bonita por natureza, sem querer usar algum artifício, né, uma maquiagem, um silicone, uma harmonização facial. A criança não tem disso. É uma beleza inocente. Neste sentido que quer dizer este versículo. E finaliza dizendo, como é que está aqui? O versículo finaliza dizendo que os anos de vida de Sará, foi esse que foi os anos de vida de Sará. Nesses termos e nesses termos e nesse entendimento. Tem alguns, né, que já diz totalmente o oposto daquilo que nós falamos, né? Que alguns que acreditam, né, tem o entendimento do contrário, que com 20 anos se trata de ao contrário, né? Com 20 anos é como se ela tivesse no quesito de pecar, é como se ela tivesse 7 anos e não haveria pecado com 20 anos, né? Aí pela Alahá, aos 20 anos Deus vai julgar. E com 100 anos ela teria a beleza de quando ela tinha 20 anos. É mais ou menos assim. Existe esse entendimento de parte de alguns e parte de outros. Esse é o comentarista que nós estamos lendo, que é o Rashi, e ele traz o primeiro entendimento que eu trouxe, né? É o que ele traz no seu comentário, mas existem outros entendimentos, outros conceitos, né? Tá. A vida de Sará foram todos, se refere que e tá aos 20 anos, aí diz que os anos de Sará foram todos inclusos, ou seja, tanto na beleza quanto sem pecados, né? Esses foram os anos de vida de Sará, ou seja, que esses 3 aspectos que nós acabamos de falar aqui agora, são 3 aspectos, né? 100, 20 e 7, estavam todos em Sará naquele momento. Todos esses
também tem esse entendimento. Tanto era como sem pecado, como era, como era bela, né? Assim como os 7 anos, como já explicamos. Vamos para o versículo 2, que também ele tem interessantíssimo aqui. O versículo 2 ele traz a seguinte leitura. Sara morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio para prantear Sara e chorar por ela. O entendimento é o seguinte. Quando nós lemos no capítulo passado que Abraão, quando ele desce do monte, né, depois daquele estudo que nós tivemos, ele vai para sua residência, que é em Beersheba. Sará está em Hebron, não está em Beersheba. Aqui tem alguns entendimentos, tem especificamente, mais popularmente, no meio dos estudiosos, tem 2 entendimentos. O primeiro é que o fato dela sair de Beersheba e estar em Hebron é porque ela ouviu sobre o sacrifício que Abraão tentou oferecer sobre o seu filho Isaac, e ela foi atrás de Isaac, né? Preocupada, e diz que esse foi um dos motivos, ou esse foi o motivo pelo qual ela veio a morrer. Ela veio a morrer, o coração bateu demais, o carburador não aguentou e ela trancou o motor, né? Uma linguagem bem rústica, né? Então, esse é um entendimento. Outro entendimento é de que Abraão ficou em Beersheba e pediu para que ela fosse justamente comprar um túmulo, né? Porque eles já estavam velhos, ela 127 anos e ele 100 e tarará. Então, também tem esse entendimento. São opiniões que existem sobre essa questão de ela não se encontrar em Beersheba, e que era a sua residência, né? E estar em Hebron. Outro ponto interessante é esse Kiriat Arba, refere-se aos 4, né? A sepultura dos 4, ou seja, também aqui tem um ponto interessante, que o Rashi ele traz 2 entendimentos também aqui, esse comentário que estamos lendo, que esses entendimentos são que porque é chamado dos 4, porque o primeiro entendimento é que são os 4 gigantes, né, que habitaram ali aquela terra de Hebron, que são os 4 gigantes. E também tem um entendimento que é muito aceito, que diz que o túmulo onde Sará foi enterrado é o mesmo túmulo onde foi enterrado Adão e Havá. Ou seja, os 4 seriam Adão e Havá, e Sará e Abraão. Né? Adão e Havá é 1, Sará e Abraão é 2, Yitzhak e Rivka é 3, né? E Yaakov e Leá são 4, né? Os 4 patriarcas e matriarcas, né? Que teriam sido enterrados naquela sepultura de Marpela. Nós vamos entender um pouco mais para frente. Então, esse é o entendimento. Aqueles que trazem os estudos dos Midrashim diz que, em uma certa época, Abraão, ao passear por aqueles campos, ele sentiu um cheiro, um aroma, que era como se fosse o aroma do Éden. E ele entendeu que ali era o túmulo de Adão e Havá. Porque ele entendeu, porque nós vamos ler um pouco para frente, você vai observar que ele especificamente ele quer aquele lugar. As pessoas querem lhe dar de graça a outro, mas ele prefere comprar aquele lugar ali, porque para ele é um lugar especial. Ter um lugar especial ali não foi à toa que ele escolheu aquele lugar.
Então ele tem um midrash que fala sobre esse entendimento. Mas não é o nosso simples, né? Nosso simples que nós estamos lendo não é esse, mas trazendo aqui entre parênteses uma informação a mais para você. Prosseguindo, qual foi a outra parte do versículo? É sobre prantear, ou seja, prantear e chorar. Prantear é homenagear por tudo que Sará representava para ele, ou seja, ele veio prantear e veio chorar. Geralmente, quando se sabe de uma notícia dessa, primeiro você tem aquele choque e chora, aí depois você pranteia, né? Prantear é prestar homenagens fúnebres, né? Na verdade, seria o mais correto a dizer, né? Homenagens fúnebres, prantear, falar sobre a vida da pessoa, né? Então Abraão veio e pranteou sobre Ravá, ou seja, ele trouxe a memória de tudo que ela foi, de tudo que ela representou em sua vida, né? Como profetisa, como esposa, como mãe, como companheira, e tudo o que ele passou ao lado dela, e ela sempre apoiando, sempre do lado. Então esse é o entendimento de que ao prantear Sará e vindo essas lembranças, essa nostalgia dos momentos e de sua vida que ele viveu com Sará, foi então que ele chorou. Ele não chorou muito não, mas ele chorou. Na verdade, eles viveram muito mais de 100 anos, né? De casal, vivendo junto, mais de 100 anos, porque ela morreu com 127. A Bíblia vai falar sobre eles já estavam casados. Já não se sabe há quanto tempo. Né? Ele estava com 75, e agora ela morre com 127. Umas contas ali, uma conta meio por cima, né? Não tão precisa, mas mais de 100 anos eles viveram juntos. Isso aí com certeza, eles viveram muito mais de 100 anos de convivência entre os dois. Mostrando que o seguinte, que a chama da paixão de Abraão, podemos se dizer assim, ainda estava no seu auge. Porque há ocasiões em que você viver muito tempo com uma pessoa passa a ser rotineiro e costumeiro. A chama parece que não é mais a mesma, a paixão que não é mais a mesma. E quando, infelizmente, quando chega a deixar o outro, no sentido de um falecimento, ele tem algumas memórias, mas ele já está tão acostumado que aquilo não lhe abala tanto. Já que no caso aqui, provando que aquilo realmente abalou Abraão. Porque Abraão viveu uma vida com Sará, e agora dali para frente, ele não seria como assim, como é que eu vou fazer agora sem Sará na minha vida? É mais ou menos essa a ideia. E você vai observar que quando Abraão esteve com Sará, Deus sempre falava com Abraão, aparecia Abraão. Daqui para frente, não ocorre mais isso. Deus falando com Abraão. Não há mais esse tipo de profecia. Pode ser porque nós já dissemos que Sará ela tinha um nível de profecia muito maior do que Abraão, e os dois juntos, né, chegavam a um nível espiritual muito elevadíssimo, podemos dizer assim, como diz as escrituras, porque era uma só carne, né? Marido e mulher, uma só carne. Pode ser. O entendimento que se tem é que daqui para frente, Deus não aparece mais a Abraão e não fala mais com Abraão. Isso aí é bem nítido, né? Na nossa leitura, nós vamos ver, vamos compreender mais esse entendimento. Vamos observar aqui se eu tenho algum outro ponto. Ela chorou, tá? Tá. Nós falamos sobre esses pontos tudo aqui, já falamos sobre a vida ativa de Abraão com Sará, ou seja, ativa no sentido de que conversava com Deus, né? Deus, a vida de Abraão, ela tornou-se ativa no sentido de que, enquanto ele estava em companhia de Sará, nós lemos toda a história de Abraão, sempre falando com Deus, Deus falando com Abraão, aparecendo em visões, enfim. Nesse momento, Sará estava com ele, ou seja, Sará sempre ali do lado dele, podemos dizer assim, segurando as pontas, sendo a base, né, sendo o alicerce de Abraão, como
como uma mulher deve ser dentro do lar, ela ser a base do lar, ela ser, como é que diz a palavra? Tem uma palavra muito boa que fala no sentido de submissa. A palavra submissa, ela não vem de um sentido pejorativo, que hoje em dia, né, tem o feminismo, enfim, tal, direitos iguais, mas a palavra submissa, ela não quer dizer no sentido pejorativo. A palavra submissa quer dizer que é uma submissão, ou seja, para que o homem conclua a sua missão, a mulher é a base, é o pilar principal que segura a estrutura emocional e espiritual do homem. É a mulher. E ali no caso era Sarar. Quando Sarar morre, vemos ali que Deus não fala mais com Abraão, ou seja, há uma importância extraordinária e muito elevada da mulher na vida de qualquer homem. Nós já falamos sobre isso lá quando o homem sai do jardim, que não é o homem que peca, e não é a mulher que é expulsa do jardim, quem é expulso é o homem. A mulher disse, mas esse camarada sozinho no mundão aí, ele vai se lascar, ele não vai conseguir trazer para a humanidade o arrependimento. Então eu vou acompanhar ele, ou seja, a mulher ela vai acompanhar o homem, ela não é expulsa do jardim. Quem é expulso é o homem. Nós temos eu trouxe esse estudo, está na playlist no YouTube, depois você pesquisa lá, e quando você estiver lá, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e nos seguir e se inscrever em nosso canal, né? Eu não lembro agora o tema, tá bem no começo mesmo. Estamos já com 42 aulas hoje, acho que é a aula de número 8, ou 9, ou 10, não lembro. Tá muito para trás, ficou 30 e poucas aulas para trás, não lembro agora. Mas eu trago esse estudo, desse entendimento. Então era Sará, e por isso Abraão chora. Vamos continuar a leitura. Como eu disse, esse capítulo ele não é muito extenso, então essa aula provavelmente ela vai ser um pouco mais curta que as demais. Mas vamos lá, o que é que Deus tem preparado para nós. O versículo 3, né? Abraão ergueu-se do lado da sua falecida e falou aos filhos de Het. Quem é Het? Het é da descendência de Ham, né? Het, Ham, ou seja, os filhos o filho de Ham, que é Het, são essa descendência desses povos. O versículo 4 diz: eu sou imigrante e um residente entre vocês. Vendam-me uma de suas propriedades venda-me uma propriedade para um lugar de sepultura com vocês, de modo que eu possa enterrar a minha falecida à frente a mim. Ou seja, eu quero... O que é que traz aqui? Aqui temos um ponto aqui que depois nós vamos voltar, mas nós vamos aqui dar uma sequência aqui nesse capítulo, para depois nós voltar no ponto a ponto, que já para você já ficar gravado e ficar esperando, que que eu sou imigrante e residente. Como assim uma contradição? Eu sou imigrante e sou residente? É uma conversa que não tem sentido. Eu sou imigrante, mas eu sou residente. Vamos entender isso. Mas aqui, vamos entender primeiro aqui esse ponto, né? Que ele fala, venda-me uma propriedade para um lugar de sepultura com vocês, de modo que eu possa enterrar a minha falecida junto a mim. O que ele está dizendo? Eu preciso de um lugar. Para enterrar a minha falecida, eu preciso que vocês me vendam um lugar. Por que me vendam? Porque a lei daquela cidade, ela não permitia que um estrangeiro tivesse um campo ali, né? Nesse sentido de sepultura. Como assim? Antigamente, hoje em dia, o que é que o Estado dá para a sua população? Ou melhor,
o que o Estado deveria dar para a sua população, que é saúde, educação e segurança e moradia. Naquela época não tinha isso, não. Quer dizer, tinha para os mais abastados, né? Isso aí é desde dos primórdios, né? Não tinha isso, mas quando algum residente, né, algum nativo, podemos dizer assim, ele falecia, ele tinha um lugar para se enterrar. Ele não precisava pagar nada, ele tinha um cemitério público, né? Então, como Abraão vai com essas palavras, ele está dizendo, eu quero comprar um lugar, porque eu não quero enterrar minha esposa em um lugar público, onde muitas pessoas serão enterradas. E a cultura do povo de Het era o seguinte, que você, uma pessoa falecia, e ela era enterrada ali, e com um ano depois os seus ossos eram retirados, né, botados em um ossário, numa caixote, num jarro, no vaso, não sei. E era retirado e dava lugar a outra pessoa. Abraão queria comprar um lugar para que ele pudesse enterrar a sua esposa, mas o entendimento já é que Abraão já sabe exatamente o que ele quer comprar. Exatamente o local. Abraão não era bobo. E é esse o entendimento aqui, né? Que ele não queria enterrar ela num cemitério público. Não, eu quero um lugar particular para mim. Tá. Aqui o sentido que nós falamos ali. E por que ele disse que eu sou residente, e eu sou peregrino e sou residente? Ele não estava falando, ele não estava tão somente dizendo, olha, eu sou imigrante, mas eu quero comprar para me começar a residir aqui. Não, ele já disse logo, eu sou residente. Isso aqui nós já temos o entendimento que daqui Abraão estava falando a respeito de uma vida pós a morte. Está falando aqui que tanto o corpo físico é uma vida, quanto a alma é outra vida. Ou seja, a alma neste mundo ela é imigrante. O que reside é o corpo físico. Veio do pó e ao pó tornará. O que é imigrante é a nossa alma. É esse o entendimento que Abraão está trazendo aqui. Eu estou nesse mundo, mas eu não sou nesse mundo. Eu sou um imigrante, mas eu estou residindo aqui nesse mundo. Esse é o entendimento o entendimento que traz esse versículo de Abraão, o que Abraão já está tentando ensinar. Tentando, né, nos ensinando. Ou seja, no mundo o corpo é residente e a alma é estrangeira. Ela é imigrante, ela não é daqui, do mundo da matéria. Não, ela é dos mundos espirituais. Ela veio de Deus. Então, o corpo volta para a terra, porque é onde reside o corpo físico, e a alma, ela retorna para Deus que o deu. Assim está escrito nas Escrituras. E é sobre isso que ele fala, que ele está falando aqui nesse versículo. Eu sou um imigrante, mas eu sou um residente. Ou seja, já trazendo para o povo de Het, que temos duas vidas, a alma e o corpo. Pertencemos ao mundo físico e ao mundo espiritual. E atrás desse entendimento de uma vida após a morte. Mas o povo de Het, por que ele traz esse entendimento? Porque o povo de Het, ele não acreditava nesse entendimento de Abraão. O versículo 5 ele vai dizer o seguinte: os filhos de Het replicaram a Abraão dizendo-lhe, versículo 6 agora, ouve-nos, Senhor, você é um príncipe de Deus. Você é um príncipe de Deus em nosso meio. Tome nosso melhor lugar de sepultamento para enterrar a sua morta. Ninguém dentre nós lhe negará seu lugar de sepultamento para enterrar a sua morta. Ou seja, aqui há uma grande consideração por Abraão. Ele diz, olha, você é um príncipe de Deus. E aqui ninguém, todo mundo que conhece a sua reputação, conhece a sua história, e você pode ter a certeza absoluta que ninguém aqui vai negar
o seu lugar para te dar. Porque também, como nós dissemos, a lei da época, daquela cidade em específico, né, ela não permitia que imigrantes fossem enterrados lá. Não, 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 não. Ela somente permitia que as pessoas que residem naquela localidade. E é um dos motivos que leva Abraão dizer que quer comprar aquele lugar. Ele não quer de graça, ele quer comprar, para que seja dele. Nós vamos entender o motivo um pouco mais para frente. O versículo 7 diz: Abraão ergueu-se e curvou-se, né? Curvar-se, quer dizer, em respeito, né? Em respeito mesmo, né? As pessoas, né? Trazendo ali um entendimento de respeito, curvar-se em respeito àquelas pessoas. Curvou-se diante do povo local dos filhos de rei. Ou seja, quando eles disseram isso a Abraão entendeu: olha, agradeço, em honra, né? Em respeito, não, o que vocês estão fazendo por mim, olha, sinceramente eu agradeço muito, mas não era esse o propósito de Abraão. E o detalhe, que Sará já estava morta e ele não poderia demorar muito para enterrar Sará. Segundo o Alahá, o costume judeu, tem que enterrar antes do escurecer, né? Tem um prazo para enterrar o seu morto. Então, ele tinha pouco tempo para convencer o povo a vender a ele um pedaço de terra para que ele pudesse ali enterrar a sua falecida, né? O versículo 8 diz... tem alguns pontos no versículo 8. Nós vamos falar aqui. Primeiro vamos ler o versículo 8, que diz: Ele falou-lhes e disse: se vocês desejam ajudar-me a enterrar a minha falecida, que está na minha presença, ouçam-me e intercedam por mim a Efron, filho de Tsurra. Esse aqui é o que nós vamos... Um ponto interessante. Efron, filho de Tsurra. Ou seja, quem era Efron? Efron ele era o juiz da cidade, né? E aí nós vamos entrar num diálogo entre Abraão e Efron. Mas sobre Efron aqui é importante, é uma palavra importante que traz um entendimento. Ele fala aqui que Efron ela vem de Afar, né, de terra. Nós já estudamos sobre isso muito lá atrás, sobre Afar. Ou seja, mas Afar, ela é no sentido, tem Adamá e Afar. Nós já estudamos em aulas, bem no princípio mesmo, quando nós começamos a estudar, que Adamá, ele é um sentido da terra, mas é um sentido mais estático, mais parado. E Afar é o potencial da terra, ou seja, aquilo que a terra pode produzir. Afar, né? Ele é filho de Sohar. O que é Sohar? É um branco brilhante, né? Aqui traz o entendimento de quem era o branco brilhante, que é justamente Adam Arishon, o pai de todos. Ou seja, Afar, que é filho de Adam Arishon, o pai de todos, né? Para que possa ali enterrar a sua morte. Ou seja, o homem pode... O que isso quer dizer que uma fraca? Que o homem pode cair Afar, né? Vamos para não complicar. Afar, já dissemos que Afar é o potencial da terra. Ela é como onde você planta e ela nasce, ou seja, ela tem um potencial de trazer vida novamente. Isso é Afar. Adamá é a terra mais estática, mais parada, que não tem esse potencial. Esse é o sentido de Adamá. Afar, que é de onde veio o homem, né? De Afar, Adão, né? Esse sim tem o potencial de trazer vida, né? De brotar, de frutificar onde você planta e vai nascer. Enfim, isso quer dizer o quê? Ou seja, o homem pode cair até a terra, mas tudo que está na terra pode brotar. Adamá é a terra parada, Afar é o potencial da terra, ou seja,
você pode cair os níveis mais baixos. Se você cair numa farna, cair na terra, a terra do lugar onde você está, ali surge um potencial para você se erguer e trazer vida. Esse é o entendimento. Quantas vezes você já viu pessoas dizerem que chegou no fundo do poço, né? Em outras palavras, caiu mesmo lá embaixo no pó, e daí a pouco, quantos testemunhos nós vemos pessoas falando, né? E daí a pouco, não daí a pouco, né? Mas Deus fez o levantar, o erguer, e hoje ele é vitorioso, hoje ele tem uma família, enfim, tem muitos testemunhos desse jeito. Ou seja, quando a pessoa cai em terra, que é Afar, ou seja, ali está o potencial de brotar uma nova vida, um novo exemplo, de brotar um novo pai, um novo recomeço, começar praticamente ali do zero, porque eu desci na lona, estou no chão e estou no pó, estou no Afar. Esse é o entendimento também que quando Abraão e Isaac estavam lá no sacrifício, eles se prostraram, né? Deitaram com o rosto no pó, na Afar, na terra. Ou seja, porque a terra ela tem o potencial de trazer a vida, né? De vivificar de novo. Então, era isso que Abraão estava falando naquele momento para o povo. Quero falar com Afar, né? Aquele que tem o potencial de brotar, de trazer a vida de novo, já que uma vez em versículos antes nós acabamos de dizer que Abraão estava dizendo que havia duas vidas, a vida física e a vida espiritual. Isso é muito profundo esse entendimento, mas nós não vamos nos aprofundar nessa questão. Vamos prosseguir. Versículo 8, né? O versículo 9 diz, versículo 8, vamos ao versículo 9. O versículo 9, então eu escrevi algumas coisas aqui, tá, pronto. Que ele me dê a caverna de Macpela, que ele me dê a caverna de Marpelá, que lhe pertence e que está no final do campo. Dois pontos aqui interessantes. E que ele venda-me em sua presença por seu preço pleno, completo. O que você achar que vale, eu quero pagar. Preço pleno, completo. Não quero desconto. Não estou pedindo desconto. Eu quero que você exija o preço que ela cobre. O preço pleno. Ele não está pedindo desconto, não importa o preço. E aqui nós vamos entender por quê. Tá. Como uma propriedade de sepultamento. Aqui é o que ele disse, olha, é o que eu quero. Então vamos falar primeiro sobre Marpela. Marpela quer dizer dupla, né? Caverna dupla. Marpela, caverna dupla, também trazendo esse entendimento de que há há uma vida após a morte, né? Marpela, caverna dupla, há uma vida após a morte, uma em cima da outra. Então ele traz esse entendimento de Marpela, ou seja, tem uma vida e uma vida no mundo vindouro, né? Aquilo que nós estamos aguardando como a vinda do Messias, do Mashiach, Yeshua, Jesus, né? E outro ponto que ele disse aqui, nós já vimos também falar sobre isso, ó, que pertence a ele, que está no final, no extremo do campo. Onde nós vimos falar em campo também, nós vimos falar em campo lá no Éden, né? Vamos falar em campo lá duas vezes, onde a Nahash, né, que traduzido quer dizer serpente, Nahash, onde ela estava no campo. Quando Caim mata Evel, onde eles estavam no campo. O que é que isso quer dizer, o campo? O campo, na ocasião que nós estudamos esse assunto lá, bem no princípio, o campo ele quer dizer o lugar onde o ser humano, o homem se trabalha. Isso quer dizer o campo. Ou seja,
Quando ele diz que essa caverna ela não está no meio, não está no começo, ela está no fim, no final, no extremo do campo, ou seja, no final do trabalho do homem, ali está a morte física, mas porém a caverna é dupla, tem uma segunda vida, né? Que fala sobre o mundo vindouro, ou seja, no final do trabalho do ser humano, das suas ações, vai chegar Marpela, ou seja, duas cavernas, né? A sepultura, onde traz o entendimento de que existe uma vida após a morte, uma vida aqui na Terra, e a de cima é a vida do mundo vindouro, porque até mesmo a palavra sepultura em hebraico, agora não era me ter anotado, eu esqueci de anotar. A palavra sepultura, ela quer dizer útero, né? Ela também quer dizer útero, não só no sentido de sepultar corpos, mas como dizer o útero, aquilo que produz vida. Marpela, ele é tanto a sepultura, e a parte de cima ele é considerado como o útero, né, que traz a vida. Em hebraico, sepultura, esqueci, é porque eu não anotei mesmo o nome que quer dizer, mas é isso que quer dizer. Sepultura quer dizer que quer dizer útero também, né? Então é nesse sentido que no final do campo, no final do seu trabalho, onde você se trabalhou, vai ter a morte física, mas vai ter a vida espiritual, né? No mundo vindouro, ou seja, mais no final do campo, onde nós já explicamos que o campo é um lugar onde o homem trabalha, né? Um lugar onde o homem se trabalha, né? Na verdade, para poder alcançar o mundo vindouro. Isso é muito interessante. Vamos lá, né? Versículo 9, ver se nós temos algum outro ponto. Tá. Que ele venda-me em sua presença por seu preço pleno, como uma propriedade de sepultamento. Ou seja, o que é que ele exige? Ele exige o preço pleno. Ou seja, ele está indicando aqui que para alcançar o mundo vindouro não interessa os bens materiais. Isso daqui é passageiro. Pode pedir o preço pleno, que o preço pleno que você pedir ainda é barato comparado ao mundo vindouro, a segunda vinda, com o Mashiach, com o Eterno, com o Todo-Poderoso, né? Então, é barato, tá praticamente de graça. Se eu pagar aqui com meus bens materiais, que não é sentido de que deixar, não é pagar pagar a vida com os bens materiais, não. Vamos explicar melhor. Que os bens materiais, aqui está o entendimento de que vai ficar tudo por aqui. O que importa mesmo é a vinda, é a vida após a morte. Esse é o que tem valor de verdade. Então você pode me cobrar o preço pleno. Me peça que eu pago. Porque o material não tem importância. Quando se trata de uma vida, quando se trata da vida eterna, o material não tem importância. Pode cobrar o que for pleno, pois a minha esposa vai ser sepultada numa marpela, ou seja, ela vai para o mundo vindouro, né? Na vida após a morte. Então, não interessa no quesito de bens materiais, riquezas, não. Em se tratando de uma vida eterna, o que tem aqui, pode pedir que eu pago e eu dou, porque não me interessam os bens materiais comparado-se a o mundo vindouro, né? A vida após a morte. Efron disse: Efron se sentou entre os filhos de Het e Efron, o Hitita, e respondeu a Abraão na presença do povo de Het para todos que viram ao portão da cidade e puderam ouvir.
Abraão fez questão de que todos vissem que ele estava comprando ali aquela terra. Melhor dizendo, no caso, entendimento mais claro, Abraão estava comprando a terra e todo mundo era testemunha que aquela terra era dele. Quando ele vai para o exílio, ele volta para conquistar, ele está reconquistando aquilo que ele comprou com dinheiro que é dele. Ele pagou. Todos os moradores viram. Ele fez questão que todos vissem e ouvissem a negociação dos dois e que o homem pedisse o preço que ele queria e ele pagaria na frente de todo mundo, para todo mundo ver que não só ele fazia ali no portão, no caso, era o contrato que eles faziam na época, né, que todos eram testemunhas, ele comprou nos três aspectos de uma compra, né? Tanto pagou à vista, como tinha um contrato e tinha as testemunhas, que era toda a cidade que estava ali, conseguiram observar os dois conversando a esse respeito. Ele comprou a terra. Abraão comprou, que é hoje chamada a terra de Israel. Abraão comprou. E na verdade nem precisaria, porque Deus já havia dito que seria da descendência de coisa. Mas Abraão, como nós dissemos, ele é o atributo de bondade no mundo, né? Então ele queria fazer as coisas extremamente certas para que futuramente não houvesse nenhum equívoco, alguém tentasse usurpar aquilo, porque todos sabiam, viram a negociação e não tinha como negar, não tinha como alguém querer. Não, agora você tem que tirar os ossos da sua falecida daí, porque essa terra é minha, na época ela foi doada. Não, ele não quer doação, eu quero comprar. Porque se é uma doação, quando passasse aquela geração, né, a outra geração poderia muito bem requerer de volta aquele campo. Muito bem, porque foi uma doação a gerações passadas. Não tem mais validade agora nessa geração. Não, mas ele pagou, ele comprou, fez o contrato, tudo certinho, direitinho, para que não houvesse esse tipo de imprevisto, né? Vamos lá então. Então tá. Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe dei o campo e eu lhe dei a caverna que está lá, aqui na presença dos filhos do meu povo. Eu lhe dei em terra sua falecida. Abraão postou diante do povo do local. Ele falou a Efron, ele falou a Efron de forma que todos pudessem ouvir. Ele fez questão que todo mundo escutasse a negociação. Se apenas você me ouvir, estou lhe dando dinheiro pelo campo. Toma-o de mim e eu enterrarei a minha morta lá. Efron replicou a Abraão dizendo: meu senhor, ouça-me. O que vale 400 shekel de prata por uma terra entre mim e você? Ou seja, nós dois somos bilionários, né? Esses 400 entre mim e você continua sendo um favor, porque tanto você quanto eu, em outras palavras, né? Tanto você quanto eu, isso é uma minharia, né? Comparando a riqueza dos dois, né? Que os dois eram bilionários, né? Na verdade, comparando sim a riqueza dos dois. Olha, esses 400 aí que ela vale, que sentido tem? Para mim e para você é a mesma coisa do que nada. Tá. Abraão ouviu o que Efron pretendia. E Abraão pesou para Efron a prata que tinha sido mencionado na presença dos filhos de Het em shekel. Ou seja, quando ele disse a quantidade de prata, Abraão ouviu e já pesou logo e já deu. Não está aqui. 400 está aqui. Já pesei logo, que é para não ter arrependimento no negócio. Ele já
automaticamente o mais rápido possível já pesou os 400 e já entregou na mão dele, porque ele deu o preço, Abraão pagou o preço que ele pediu, né? Aceito entre os comerciantes, né? E foi estabelecido o campo de Efron, que era em Marpelá, junto a Manré. Então já vimos sobre esse Manré. Manré foi lá na guerra, você lembra lá que Abraão foi habitar com Manré, em Manré, por causa do... Ele tinha uma aliança com Manré, né? Manré foi até com ele para a guerra lá dos 5 reis e tal. Estava em frente a ele, quer dizer, era bem próximo. Então ele estava meio que em casa, né? Manré cuidava de Abraão, né? Assim, não tinha uma aliança, ninguém atacava um nem outro. E ninguém ia atacar Abraão porque Manré também era muito poderoso, enfim. Manré foi a compra de Abraão com os filhos de Het, todos que viram para o portão da cidade. Abraão então enterrou sua mulher Sará na caverna do campo de Marpela, ao lado de Manré, que é Hebron, na terra de Canaã. E foi estabelecido o campo e a sua caverna, e tornou-se propriedade incontestável de Abraão, como lugar de sepultamento dos filhos de Het. E aqui termina o capítulo de número 23. Agora daqui para frente vai aparecer Rivka, né, que é Rebeca. O estudo vai ficar muito melhor do que aquilo que nós já estudamos até aqui então. Vai ser... nós vamos ter alguns entendimentos aqui. Vamos desmistificar alguns equívocos que temos até o dia de hoje. Então é muito interessante esse capítulo número 24, que já vai entrar em cena Rivka, Yitzhak, né? Primeiro Abraão vai atrás de uma esposa para o seu filho, uma esposa que seja da sua linhagem, isso é importante entender, e que seja tão virtuosa quanto era a sua esposa Sará. Então ele toma todo este cuidado em arrumar uma esposa para o seu filho Yitzhak. Então nós vamos estudar isso a partir da segunda-feira que vem, e vai ser muito interessante. Daí para frente vai ficando melhor do que as aulas anteriores. Espero você na próxima segunda-feira. Muito obrigado por ficar comigo até aqui. Fique bem,